Bom dia, paz seja convosco. Que bom é estar aqui gravando esse devocional para as nossas vidas, já que nós não podemos nos reunir pessoalmente, então nós fazemos isso por vídeo. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu quero falar sobre a vida de oração de Jesus. A importância da nossa vida também de oração, porque o Senhor nos chama para isso, para nós termos uma vida de oração. E muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem: eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus. E pessoas até choram querendo ser como Jesus. Quantas vezes eu também chorei e querendo ser como Jesus. Havia uma sinceridade no meu coração. Mas eu por não conhecer a palavra, o que a palavra diz a respeito de oração, a respeito de santidade, muitas vezes nós oramos e as nossas orações não são respondidas. O Senhor diz na palavra dele que se o Senhor contemplar pecado em nós, a nossa oração será abominável. O Senhor também diz na palavra dele em Isaías que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. E eu acho assim tão tremendo que Deus, ele nos deixa instrução na palavra dele. Através dos homens, dos grandes homens de Deus, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente vê as pessoas indo para Deus em oração e tendo assim grandes respostas. Principalmente nos tempos de angústia, nos tempos de adversidade. Mas eu quero ler aqui algo maravilhoso na palavra do Senhor em João 11, aonde o Senhor Jesus, quando ele veio ali para ressuscitar Lázaro, ele está escrito assim: e tiraram Lucas 11, 41. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus, ele tinha uma vida de comunhão, de intimidade com o Pai. Ele era um homem que orava, que antes das grandes decisões, antes dos milagres, ele sempre se retirava, e depois também dos milagres, Jesus, ele se retirava para ele orar, para ele buscar o Pai. Jesus também começou o seu ministério com oração. E nós podemos ler aqui em Lucas ainda, Lucas 3, 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus não tinha começado o ministério dele ainda. E ele estava ali orando. E a gente vê ali que os céus se abriu. A gente lê em Lucas 6, 12, que Jesus, quando ele foi escolher os 12, a Bíblia diz que ele foi para o monte, que ele orava, que ele chamou para si aqueles que ele escolheu. E ele não fez isso de qualquer maneira. Ele fez isso buscando ao Pai, para que o Pai falasse com ele, mostrasse para ele, sabe? Isso são um exemplo para nós. Que antes de qualquer coisa que nós precisamos fazer, decisões que nós precisamos tomar, coisas que nós precisamos falar, pessoas que nós precisamos conviver, a palavra que nós vamos falar, sabe? Nós precisamos ir para Deus e orar e buscar do nosso Deus. Senhor, como que é esse negócio? De que maneira que eu vou agir? Eu vou falar? Eu vou ficar calado? Senhor, me instrui. A palavra diz em Salmos
32, né? Eu acho essa palavra muito tremenda também. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Então, se eu busco do Senhor em oração, em intimidade com Deus, Ele vai revelar os segredos dele para nós. Eu não vou ficar no desespero, porque o Senhor, Ele está falando. Nós podemos ver Jesus orando por Pedro, repreendendo ali: Pedro, eu clamei por você. Então, tem tantas passagens sobre oração que eu gostaria assim de falar, que nós não podemos falar agora por causa do tempo, mas eu ainda quero citar uma passagem de João 17. Maravilhosa essa palavra. Aliás, toda a palavra do Senhor é maravilhosa. Mas ali nós vemos Jesus que ele ora por si mesmo. Ele ora pelos discípulos. Ele ora pelas pessoas que ainda vão se converter, das pessoas que ainda vão vir para ele. E nós também precisamos ter esse tempo de oração, essa disposição de nós irmos para o Pai e nós orarmos e nós buscarmos, nós orarmos por nós mesmos, nós orarmos pela igreja, nós orarmos pelo nosso país, nós orarmos por nações, nós orarmos e com clamor mesmo, nos humilhando. O Senhor neste tempo, Ele tem nos chamado para uma vida de clamor, de humilhação, sabe? Não é aquela oração assim, aquela lagriminha porque nós estamos sofrendo, porque nós não podemos sair, porque eu estou revoltada. Não é isso. O Senhor está nos chamando para nós nos humilharmos diante dEle, buscarmos do Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, traga para o meu coração um quebrantamento em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja vá para a Tua presença em quebrantamento, buscando do Senhor uma humilhação sincera. E nós termos esta convicção que esta humilhação sincera é só o Espírito Santo quem coloca no nosso coração. Senão nós vamos estar na presença do Senhor com os nossos joelhos dobrados, chorando de vítima. E nós precisamos saber que Deus, Ele sonda mente e coração. E Ele vai responder a oração do nosso coração. A oração sincera, a oração verdadeira, a oração conforme a palavra dEle, a oração conforme a vontade dEle. E para encerrar, João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, não é conforme a minha vontade. Não é conforme a vontade de muitos que estão falando por aí, faça assim, faça assim. Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, qual é a oração que vai abrir os céus? E eu tenho convicção no meu coração que o Senhor, Ele ouvirá o nosso clamor. Deus nos ama. Deus te ama. E Ele está esperando este clamor. Ele está esperando nós nos quedarmos diante dEle, em oração, em jejum, em súplica. E eu agradeço muito ao Senhor nesta manhã por esta oportunidade de falar de Jesus, de falar de oração. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Deus abençoe.